E aí pessoal, beleza? Eu tô de volta aqui mais uma vez fazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar quais são as cidades mais procuradas pelos imigrantes para estudo, para trabalho e quais são as qualidades e as características de cada cidade. Bora comigo nessa aí? Vamos lá galera, bora de vinheta! E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e esse canal eu tento mostrar um pouco da realidade aqui, o que eu tô passando, um pouco das minhas experiências e passar também um pouco de informação para vocês, né? Pô, gente, preciso deixar as minhas desculpas aqui, já faz um tempo que eu não posto vídeo, né? Minha vida tem ficado muito corrida aqui, caso vocês não saibam, eu comecei o curso de mecânica, lá atrás eu tava só trabalhando, fazendo uns bicos aqui, outros ali, ganhando meu dinheirinho, fazendo curso de inglês, então eu tinha mais tempo para poder editar os meus vídeos aos finais de semana, algumas tardes, ou quando eu não tinha trampo, né? Mas agora com o curso de mecânica, né, que eu faço aqui na Austrália, então eles são só 2 dias, tá? Segunda e terça, mas os outros dias eu trabalho, então tipo, cara, é full time, fico o tempo todo, chego em casa só o caco, né? E fora que ainda tem que estudar, tem que fazer as atividades, enfim, tem que cuidar da casa, da minha vida, enfim, aí acaba ficando correria, tem que cozinhar e só quem é imigrante, se você tá aqui na Austrália, você sabe muito bem disso, que a vida é bem corrida aqui, né? A gente não tem muito tempo para nada, então acabo ficando sem tempo para dar atenção para vocês, né? Para fazer as edições dos meus vídeos e para poder contar um pouco das coisas, mas estou sempre gravando coisas, galera, sempre que eu tiver um tempinho, eu prometo aí, cara, que eu vou postar as coisas, que eu vou bater um papo com vocês, vou responder as perguntas aí de vocês também, tá? É, cara, aqui na Austrália a vida é corrida pro imigrante, tá? É trabalho, trabalho, trabalho. É punk, cara, é punk, é punk. Bom, no Brasil já é assim, né? No Brasil já é essa correria danada, né? E aqui também. Mas só que aqui tem um agravante, né, cara? Que é a língua, né? E a cultura e tal. Então, assim, quando você sai do seu ambiente e vai para um outro, você não lidar apenas com a questão de trabalhar full time ou não. É toda uma mudança, né, cara? A tua vida muda, né? A tua rotina muda, né? Até mesmo a forma de você se expressar, a forma de você se comunicar, falar com outras pessoas, né? Então, cara, é surreal como eu sinto saudade, assim, de me expressar, de falar, assim, quando eu tô na rua, às vezes bebendo com o pessoal e tal, né? Até mesmo desabafar um pouco, conversar um pouco. No Brasil isso era muito mais fácil, até porque quando você tá na sua cidade natal, você tem o seu ciclo de amizades ali, né? Então você se expõe, você fala, você conversa, você bebe, você se diverte, você fica um pouco mais à vontade. E aqui é um pouco diferente, né? Aqui você não vive essa coisa, né? Você, por mais que você faça amizades e tudo, o máximo que você pode conseguir ali, cara, é conhecer alguns brasileiros e acabar, né, se entrosando, saindo para lugares e tal. Mas a rotina aqui, né? A cultura aqui é muito diferente, né? Não tem essa coisa de festa até tarde, de churrascado o dia todo, na casa dos amigos, não, cara, aqui é bem diferente. E as pessoas trabalham bastante, né? Elas têm a rotina muito puxada e isso faz com que a gente não tenha essa mesma coisa que a gente tem aí no Brasil, né? Só que também a gente tem uma porrada de coisa boa aqui também, né, cara? Que é o motivo de todo mundo vir pra cá, né? Buscar uma qualidade de vida, uma segurança, oportunidades, né? Uma vida financeira melhor também, que é o que o país proporciona e muita gente vive isso aqui. Então é isso, cara. Então o imigrante sempre vai lidar com essa pressão, né? Com a pressão cultural, com a pressão de linguagem, né? Com a coisa da expressão, com ter que aprender, cara, ter que trabalhar o tempo todo, né? Para poder pagar as contas, sim, que as contas aqui são altas. Então de fato não tem outro caminho. Essa é a vida aqui na Austrália e quem tiver disposto a vir para cá vai ter que pagar esse preço que eu vou te contar, cara. Vale muito a pena, é muito válido, né? Fora a experiência que você tem, que é uma coisa que você vai carregar pra vida, só pra você, né, cara? Se você tem um sonho, tem um objetivo, eu sempre falo isso nos meus vídeos, cara, corra atrás, vai fundo, cara, que você consegue, sabe? Se esforça. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, eu preciso fazer um vídeo contando um pouco sobre a minha história, né, cara? Onde eu nasci, de onde eu saí, o que eu passei, a minha trajetória, né, explicar um pouco para vocês assim como não é fácil. Talvez eu fale até um pouco de política, né, nesse vídeo, claro, não expondo, defendendo não, mas entendendo um pouco da minha história e valorizando aquilo que eu passei, né, e eu espero que vocês compreendam. Enfim, eu vou organizar para fazer isso. Mas galera, vamos parar de enrolar e vamos focar aqui, né, no que eu vim fazer hoje aqui para falar para vocês sobre as cidades, né, mais procuradas pelos imigrantes para você poder estudar, trabalhar
enfim, o estilo de vida de cada cidade, né, os preços, né, de aluguel e tal, que não é barato aqui na Austrália. Então, se você está procurando cidades para você morar, para você viver, né, uma cidade que combine com você, com seu estilo, se você gosta mais de calor, de frio, se você gosta mais de festa, se você gosta de lugares mais calmos, lugares com mais animais, menos, enfim, com mais praias, fica nesse vídeo, já pega a tua canetinha, né, faz o seu estudo, anota tudo bonitinho aí na tua caderneta e bora lá e bora avaliar e escolher qual cidade é melhor para você e qual cidade combina mais com você, né? Eu vou citar 7 cidades mais procuradas aqui na Austrália. Vamos lá. A primeira delas é a mais procurada, né, que é a grande cidade, Sydney. Depois a gente vai para a cidade de Melbourne. Eu vou falar um pouco de Brisbane também, que fica ali perto de Gold Coast. Vou falar um pouco de Cairns, de Darwin, Perth e também de Adelaide. E eu vou passar para vocês assim a opinião dessas pessoas que eu tenho contato, que eu convivo com elas, tá? Mas algumas cidades eu nunca estive, pretendo ir visitar, conhecer, saber como é, e vocês saberão, porque eu vou postar vídeos aqui também sobre a cidade, mostrando como é, enfim, espero que vocês gostem. Mesmo assistindo esse vídeo, galera, pesquisa bastante a cidade que você quer fazer o seu intercâmbio, a cidade que mais combina com você, a respeito de clima, temperatura, preço de aluguel, oportunidades de emprego. Bom, vamos lá, vamos falar de Sydney, né, cara, que é a primeira cidade aqui que eu coloquei na lista. Cara, Sydney, o que eu vou falar de Sydney, cara? Sydney, eu cheguei aqui em setembro, né, do ano passado, né, tava um pouco frio, né, lá em Sydney. Mas, cara, tava um clima muito gostoso, cara, deu pra fazer tudo durante o dia. Uma coisa que eu percebi bastante aqui na Austrália, tem um clima muito parecido com o Brasil. A Austrália, na verdade, é uma grande ilha que tem todo tipo de clima aqui, né, cara? Tem montanhas com neve também, em algumas épocas do ano. Então, cara, é uma grande ilha com uma grande parte de deserto no meio da ilha, né? Mas ainda assim com muitos pontos turísticos, né? Uma diversidade climática muito grande também, dependendo da região que você vai. E Sydney tem, né, cara, essa característica, né, muito interessante. Eu não achei nada congelante, tá, na época de dezembro que eu estive lá. Eu voltei para Sydney umas outras 2 vezes, mas era verão, então deu para sair tranquilo. O máximo que eu usei ali uma blusa, né, assim tal. Isso às vezes, quando eu não andava e não esquentava, eu tirava a blusa. Então me lembrou bastante ali o clima de São Paulo, sabe? Sydney tem um clima muito gostoso, né, que inclusive tem praias muito famosas ali, né, você consegue ir para as praias, tá? Em época de calor é muito bem visitada e frequentada, tem grandes eventos nas praias também. Então, cara, sobre o clima, Sydney, ó, eu adorei, uma nota 10 ali. E o custo de vida em Sydney, cara, eu acho que é um custo de vida alto, que muita gente faz, né, que muito imigrante faz, é morar em bairros um pouco mais distantes da cidade, né, da city ali. Então, como o transporte público é muito bom, as pessoas moram um pouco mais distante e pagam um valor mais baixo, né, em questão de aluguel, por exemplo, que aqui aluguel na Austrália é uma coisa muito cara. Em Sydney, por ser uma grande cidade, se torna mais caro também. Uma média, né, que a gente pode ter aí de quartos, né, cara, para você alugar, né, em Sydney, porque aqui o que acontece, muitas pessoas compartilham quartos, tá? Então essa média de preço que eu vou fazer aqui nos vídeos, tá, sobre aluguel, será a respeito de quartos, né, de quartos alugados, de casas compartilhadas, apartamentos, enfim. Tá, então o preço vai ser por quarto. Então a média de preços que você vai encontrar em Sydney, por exemplo, né, para quartos, vai ser uma coisa em torno ali de $350, tá? Lembrando que esses valores, pessoal, são por semana. Tá? Aqui na Austrália, a maioria das contas você precisa pagar por semana, então são $350 semanais. Lembrando também que você recebe esse dinheiro por semana também, tá? O salário aqui na Austrália é semanal. E o salário varia aí, cara, de $25 a $30 por hora aqui na Austrália, tá? Sobre o transporte em Sydney, o transporte em Sydney funciona bastante, tá, pessoal? Eu adorei lá. Em Sydney eles têm ônibus, metrô, tem o tram, né, que é como se fosse o VLT aí do Rio de Janeiro, né? Eles têm trem, então o transporte público em Sydney ele é bem variado e ele funciona bem. E o preço da passagem vai variar bastante do destino que você tem. E é por isso que ao entrar aos transportes públicos aqui na Austrália, você tem que pagar quando você entra no ônibus e quando você estiver saindo do ônibus também. Eles não tem fiscal, não tem roleta, não tem nada. Tem só a maquininha no ônibus ali. Entra, passa o seu cartão, que é o tap-on, e quando você sai, você tem que
passar de novo, que é o tip-off. E ali ele vai ter a média, né? Qual foi o seu ponto inicial e qual foi o seu ponto final. E ele vai cobrar ali um valor de $3,50 a $4,50, tá? Por viagem. Isso funciona para todo tipo de transporte, tá? Inclusive os barcos, né? Que eles têm, que atravessa ali o rio, que vai para outra ilha, enfim. E o transporte funciona bastante e é muito interessante. Sobre custos no mercado, cara, tudo vai depender de como você vai viver, obviamente, qual tipo de comida você vai comer. Mas aqui na Austrália, sim, você consegue fazer uma boa compra, tá? No mercado. Como é uma ideia que eu tenho, tá? Eu acho que não foge tanto do preço que é daqui também de Brisbane. Dito que com uns $500 aí mensais, né? Ou $600 dá sim para você fazer uma compra, para você comprar bastante coisa, para você cozinhar, para você comer, para você se virar assim durante o mês aqui na Austrália. Sobre o estilo de vida em Sydney, cara, eu adoro. Ele é um estilo urbano, mas bem agitado, né? Ele tem noites bem interessantes, tem grandes eventos na cidade. Então você vai ver a galera indo para muito bar, balada, festa. Isso em Sydney é a cidade bem agitada, né? Sydney e Melbourne são as cidades mais badaladas, mais cheias, com mais festas, mais eventos, né, culturais. Tem bastante museus também, né? Em Sydney. Sydney é uma cidade muito turística, né? Então, cara, vale muito a pena, sim. Se você gosta de uma coisa mais agitada, movimentada, de cidade grande, cara, Sydney é a cidade. Sobre emprego em Sydney, cara, Sydney tem muita oportunidade de emprego por ser cidade grande. O que muita gente faz para morar em Sydney viver em uma cidade um pouco mais afastada, pegando o transporte público, que sim funciona, claro, de acordo com a distância demora um pouco mais de tempo para você chegar, mas funciona, e as pessoas preferem pagar um preço mais acessível de aluguel, um pouco mais distante, e ir trabalhar todos os dias, né, no centro e tal, na grande cidade, porque tem muita oportunidade de empregos. Bom, agora vamos para a segunda cidade aqui, né? Vamos falar um pouco de Melbourne. Melbourne é uma cidade bem maluca, cara, em quesito do clima, cara. Pois é, cara, eu tive em Melbourne 2 vezes e eu vou te falar, cara, foi uma experiência bem louca com o clima, né? É surreal como o clima muda 2 ou 3 vezes no dia, né? Eu lembro que eu saí do hotel, fui dar uma volta, pô, tava frio, depois fez sol, tirei a jaqueta e vira aquele filme, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Enfim, aí no mesmo dia choveu, parou de chover, ventou, e eu saí à noite, já tava calor de novo, tava quente. Então, cara, esse clima em Melbourne é muito maluco. Então, cara, se você pretende morar em Melbourne, vai se deparar assim com esse clima louco, né, que altera o tempo inteiro lá. Mas Melbourne, a gente pode se dizer que sim, é uma cidade mais fria comparado com essas cidades que são mais ao norte, né? Então ela é mais ali do sul, ali pegando para São Paulo, ali mais pro sul, pegando ali Floripa e tudo mais tal. É uma cidade muito gostosa, tá? Tem praias também lá. Pra ser sincero com vocês, é a cidade mais multicultural que eu já vi na minha vida. Você encontra absolutamente de tudo, de todas as nacionalidades, em todos os lugares. Uma experiência muito bacana, muito bacana. E eu tô falando desde andar pela cidade, né, cara, quanto entrar nos restaurantes, quanto entrar nos shoppings, enfim, é uma cidade muito interessante e muito curiosa, né, para você, cheia de parques, né, e uma cidade grande muito bonita também. Bom, Melbourne foi eleita 7 vezes a melhor cidade do mundo para se viver, né, e não é à toa, né, com essa diversidade cultural, oportunidades de emprego, segurança. Melbourne simplesmente é uma cidade magnífica e vale muito a pena se você tem curiosidade, se você tem vontade de viver um intercâmbio. Eu acho que Melbourne, ela traz um pouco dessa coisa da Austrália, né, dessa diversidade toda, porque a Austrália é esse país, né, com essa diversidade cultural gigantesca em todos os lugares que você vai aqui. O custo de vida lá é alto, não foge tanto quanto de Sydney. Então a gente vai encontrar a média aí de quartos, né, disponíveis aí para você alugar quartos para você pagar por semana, papo de $300 é a média que você vai encontrar ali em Melbourne. Claro que vai depender tudo do quarto, da casa que você quer, tal, enfim, se é próximo à cidade, o centro, se é mais afastado. Sobre o transporte público em Melbourne, funciona por zonas, né? Então assim que você entra no ônibus, você passa lá, você dá o seu tap-on, aí ele já vai passar a considerar uma zona, né? E você vai pagar papo de $2,40 em uma zona. Quando você tem uma viagem que já ultrapassa ali 2 zonas, você paga $3,60. Quando você atinge ali 3 zonas de viagem, então você vai pagar $4,50. Eles têm, né, descontos, né, caso você use, se eu não me engano o nome é Mic Card. Sobre o mercado, né, lá, cara, eu acho que não foge tanto de Sydney, tá? Eu vou desconsiderar aí por não ser, né, uma grande cidade, né, como Sydney, mas ainda assim sendo uma grande cidade, acho que Melbourne ali eu vou desconsiderar aí $50, vamos colocar $450, ali até $500 ali mensais.
tá? Para você, questão de consumo com o que você come, as compras no mercado, tá? Então coloca mais ou menos esse preço, que eu acredito que seja a média aí que você vai gastar, né, de supermercado. O salário por hora aqui na Austrália toda é bem variável, né? Mas ele pula ali, ele vai de 25 a 30, então de 25 a 30 dólares a hora. Então é basicamente isso também que você vai encontrar em Melbourne. Eu acho que é basicamente isso que você vai encontrar em todas as cidades, tá? Então, tipo, nem compensa eu ficar falando aqui quanto é, porque tudo varia bastante do tipo de trabalho que você tem experiência, o tipo de contrato, mas o salário mínimo, sim, ele vai variar ali de 25 a 30 dólares, tá? Esse é o dinheiro aí que você vai conseguir trabalhando em restaurantes, em hotéis, em qualquer coisa que você for fazer aqui na Austrália, tá? Além disso, aí vai de acordo com o tipo de trabalho que você tem, experiência, o contrato de trabalho que você vai ter ali com a empresa, né, o local, enfim. O estilo de vida em Melbourne, cara, é uma coisa muito surreal, cara. Eu adorei aquela experiência, né, de poder você visitar museus, de você poder andar pela cidade, você ver aquela diversidade, aquele povo dançando na rua, se divertindo, tá? Então, cara, é uma cidade muito segura, muito bonita, né, com muitos museus, com praias, com muitas festas, muitos bares, tá? Tem sempre muitos eventos, grandes eventos lá. Então, cara, é uma cidade simplesmente incrível. Eu adorei o estilo de vida de Melbourne, é uma cidade que eu viveria fácil. Inclusive, quem sabe, né, nos próximos anos aí, pretendo ir para lá. Sobre empregos, né, a cidade de Melbourne é uma cidade que está crescendo bastante, né? Então, cara, sim, você vai encontrar muito emprego em construção e também hotel, né, por ser uma grande cidade que tem muita visita, que tem muito turista indo para lá para conhecer tudo mais, tal. Então, cara, assim como Sydney, você vai encontrar oportunidades muito parecidas em Melbourne, né? Vamos lá para a terceira cidade mais procurada aqui, cara, a cidade que eu vivo, Brisbane. Cara, sobre o custo de vida aqui em Brisbane, cara, eu diria que ele não é alto como Sydney e Melbourne, tá? Eu colocaria ali um custo de vida médio. Aqui já é um outro território, já é Queensland, né? Então, tipo, já é um pouco mais pro norte e tal. A cidade de Brisbane também não é tão turística, né? Então, sim, vamos considerar que é uma cidade grande no interior. Sim, cara, a cidade é enorme, tem vários prédios, tem tudo aqui para você fazer, tem bares, tem restaurantes, tem uma diversidade cultural gigantesca também, mas nada comparado com as duas primeiras cidades que eu citei aqui. Aluguel semanal, cara, aqui você encontra sim, cara, aluguéis semanais aí de 230, 250, né, ali até 300 ali por quarto, tá? Em Brisbane você encontra, você procurando, você encontra, tem uma comunidade brasileira também muito forte aqui, né? Então você pode acabar mandando mensagem, as pessoas estão sempre divulgando vagas para poder dividir ali o quarto, tal, a casa, né? Alugando o quarto, enfim. Então, sim, essa é a média de preço de aluguel que você vai encontrar aqui, caso você compartilhe uma casa. Ah, cara, sobre o transporte público aqui, cara, não tem nem o que falar, cara. Aqui é 50 cents, tá? Por viagem. Então, sim, você dá o seu tap-on e o tap-off, e você paga 50 cents, né, dependente da viagem que você faça. Então, cara, é muito barato, E isso independente do transporte público que você pegue. Pode ser de ônibus, pode ser de trem, pode ser de boat, né, que tem os barcos que eles atravessam, deixam alguns pontos da cidade também muito interessantes. Aqui a gente ainda não tem metrô, né, tá em construção, tá, mas tá crescendo ali, mas o transporte público aqui funciona muito bem. O ônibus funciona muito bem. Então, o transporte público aqui tá 10, nota 10. Sobre o mercado aqui em Brisbane, cara, pois é, cara, aqui em Brisbane o mercado ele vai variar também, né, como em todos os lugares. Mas aqui acredito que com uns 400, 450 dá para você se virar bastante assim, comprando bastante coisa para você se virar durante um mês, né? Fora às vezes que você come fora, pede um lanche, enfim, né? Eles vendem comidas prontas nos supermercados, assim, então é ali 7 dólares, ali você compra e tal, enfim. Então eu acho que dá para você com 400, 450, dá para você fazer uma despesa ali mensal para se virar, né? Vamos colocar aí uns 150 por semana, acho que dá sim. Claro, como mais uma vez, tudo vai depender do seu estilo de vida, né? Enfim. Sobre o estilo de vida aqui, cara, é muito legal, né? É um estilo outdoor que eles chamam, né? É que a gente vive fora, né? Então as pessoas vão muito para parques, né? Quando aqui é próximo a Gold Coast, é 1 hora de distância aqui, né? De Gold Coast, de Sunshine Coast, que são regiões lindas, né? Turísticas muito bacanas, que tem praias lindas, né? Tem bastante surfistas, então a galera vai para lá, vai curtir em época de sol. O clima daqui também é quente, lembra bastante assim o Rio de Janeiro, né? Então, sim, o friozinho que faz aqui, cara, vamos chegando ali, bateu 15 graus, a galera tá toda de
de agasalho e tudo, né? Então sim, é basicamente isso aí. Eu adoro o clima daqui. Dá pra fazer bastante coisa, adoro uma cidade bem cultural também, tem bastante museu, então tem bastante coisa para fazer, né? Ali no centro tem bastante festa, tem baladas também, não tanto quanto Sydney e Melbourne, mas ainda assim tem uma diversidade cultural gigantesca, inclusive na comida, né? Sobre serviços aqui em Brisbane, cara, você vai encontrar bastante. Eu acredito que você vai encontrar bastante serviço nessas 3 primeiras cidades que eu falei, serviços em todas as áreas, né? Lá já é puxado um pouco mais para o interior, não tem aquela loucura toda que tem uma cidade grande como Sydney e Melbourne, mas tem fácil acesso para tudo também, cara, e eu gosto sim de morar aqui. Um estilo de vida bem interessante, né? Mais saudável, eu diria assim. Gold Coast, a cidade que fica 1 hora daqui, né? Então muita gente procura, lá é muito frequentado por brasileiros, né? Tem muita gente que trabalha em Gold Coast, mora em Brisbane e vice-versa, porque dá 1 hora e pouquinho, né? Então você tem acesso ali para você comprar um carro, que não é um preço tão maluco aqui para você comprar, é uma realidade bem mais próxima, você consegue comprar um carrinho, consegue até mesmo pegar um trem e fazer esse trajeto, né, diariamente para poder trabalhar. Tem muita gente que faz isso. Gold Coast, ele já é uma cidade mais praiana, né? As pessoas já mais badaladas, já é mais festa, então tem muita festa, muito bar, muita diversão lá, né? Muita gente sai daqui para se divertir lá, por ser uma parada mais praiana, mais divertida, né? A galera é mais good vibe, mais surfista, enfim, e é um lugar muito bonito também e é muito frequentado por brasileiros. Fora que o aluguel lá também é bem mais barato, o custo de vida é bem mais em conta, então sim, cara, o Gold Coast é um lugar bem interessante, está crescendo e também tem bastante oportunidade de emprego. Então é uma opção também para intercambistas aí, caso vocês tenham curiosidade de saber como é viver em Gold Coast ou na Austrália. Acho que a Gold Coast tem um perfil um pouco brasileiro, assim, né? Por ter bastante brasileiro também. E é muito interessante, uma cidade muito interessante. Bom, eu falei um pouco dessas grandes cidades, né, as mais procuradas aqui, mais bem frequentadas, mas agora eu vou falar um pouco das cidades assim que eu nunca tive a experiência de ir, tá? Então eu vou falar um pouco do que o pessoal me disse, né, como eu vejo que funciona aqui, e espero que vocês gostem, mas ainda assim, gente, procura direitinho a respeito de cada cidade, tá? Mais informações, porque talvez isso aqui não seja o suficiente ou esqueça de algum ponto. Vamos falar sobre Cairns. Cara, Cairns é uma cidade muito quente, tá? Eu recebi uma proposta no meu primeiro mês aqui para ir para Cairns, tá? Um sponsor muito interessante, mas poxa, tinha acabado de chegar na Austrália, tava com o inglês, não tava com o meu inglês assim confiante, né? Por mais que eu saía, conversava, né? As pessoas me entendiam, mas eu me sentia limitado, até porque a oportunidade era para poder ensinar, né? Algumas coisas sobre instrumentação. Então eu falei, caraca, eu não tenho como pegar nenhuma profissão agora como professor, né? Então talvez isso não seja para mim. Eu pulei essa vaga. Hoje eu fico pensando ali e tal, mas enfim, é a vida que segue. Sim, tem bastante oportunidade em Cairns, né, de trabalho, por ser uma cidade que não é tão procurada, né, por muitas pessoas, sim, precisam de bastantes profissionais lá, né, uma cidade que está crescendo ainda, mas é uma cidade cheia de pontos turísticos, muito interessante para conhecer também, e um calor de matar, tá, é muito quente lá, sim. O custo de vida lá em Cairns, cara, é considerado baixo, então lá em Cairns você consegue, cara, encontrar aluguéis aí, cara, de até 200, 180 dólares, né, semanais, assim, o quarto, né, então, cara, é um custo de vida mais baixo. Sobre o transporte público, funciona a mesma coisa que aqui, né, em Brisbane, então é 50 cents por viagem, então, cara, vale muito a pena, tá? Não vai ter a mesma diversidade de transportes públicos que você vai ter aqui em Brisbane, mas o transporte público lá também funciona bem. Sim, por ser uma cidade menor, né, a gente acaba encontrando produtos mais em conta, mais baratos, né, então ali pode considerar que uns 350, 400 dólares você consegue também fazer uma compra bacana no mercado, tá? Mensal, tá, galera? Então, sim, Cairns é uma cidade que vale muito a pena, né? Em questão de custo de vida, para você viver. O estilo de vida em Cairns não é um estilo de vida noturno, né? Assim como cidades grandes, mas sim tem muitas paisagens lindas, né? Então, sim, você vai encontrar ali, as pessoas vão para os corais, né? Vão visitar a parte da região de praias ali, sim, que é muito interessante, é muito bonito, e Cairns tem locais muito bonitos, assim, paradisíacos para você conhecer, para você visitar e matar essa curiosidade, né?
fantástica que é aqui na Austrália. Cairns sim é uma cidade muito bonita. Cairns fica perto ali de Townsville, né? A cidade das meninas superpoderosas, né? Depois você dá uma pesquisada a respeito. Townsville também é uma cidade muito bonita, porém é uma cidade pequena. Eu não sei muito sobre Townsville, porém eu tenho uma amiga que mora lá, ela sempre vem pra cá e tal, e sempre fala muito bem da cidade. Por caso vocês não repararam, eu tô fazendo assim no mapa, né? E agora vamos para Darwin. Cara, Darwin, né? Que fica bem mais ao norte ali, né? Da Austrália. Uma cidade muito quente, assim, tipo, sabe, o nordeste do Brasil, ali bem no top ali, cara, é mais quente do que Cairns, pra você ter ideia. É uma cidade bem turística também, né? As pessoas vão pra lá por essa cultura que ele tem com os crocodilos. Então, Darwin é muito famosa por ter crocodilo, né? Então tem bastante evento com crocodilo. Tem corrida de crocodilo, eles vendem roupas, enfim, tem toda essa cultura, né, a respeito do crocodilo. Eles têm uma piscina, né, artificial também no meio da cidade, por ser uma cidade muito quente, então ajuda a refrescar a população de lá. Darwin tem um custo de vida médio também, né, médio-baixo ali comparado com as cidades grandes, tá? Por ser uma cidade mais ao norte e não tão frequentada como as grandes cidades daqui. Então a gente vai encontrar também aluguéis, né, de 200 a 250 ali, cara, dólares, né, por semana. Então, cara, vale muito a pena, é interessante, né, diante do salário mínimo que a gente tem aqui na Austrália, e acaba sendo um ponto, né, para algumas pessoas para poder ir, até mesmo por questão de economia. Sobre o transporte de Darwin, você também vai ter lá os seus descontos, seu cartãozinho para desconto, seu cartãozinho de viagem, porém funciona um pouco diferente daqui. Então você vai pagar ali 3 dólares, né, o preço cheio da viagem, ou até 1 dólar com preço de desconto. Você também pode comprar tickets, né, que servem para o dia inteiro, que tá ali de 7 dólares, 2 dólares, tudo vai depender do tipo de ticket e qual a distância que você vai percorrer. Você também pode comprar bilhetes semanais. Ali tudo vai variar, né? Também você vai encontrar bilhete de 7 dólares e também de 20 dólares, né? Você vai utilizar ali durante a semana. Então, o transporte público também é um preço bem acessível, tá? Na minha opinião, mas funciona de uma forma diferente do daqui. Supermercado também, né? Por ser uma cidade mais um pouco ali distante e tal, você vai encontrar preços acessíveis. Então, pode colocar aí uns 400, 450, 350, tudo vai depender do seu jeito, mas não vai fugir tanto disso. Eu acho que é um valor bacana para você pagar ali no mercado, né? Em compras ali do supermercado, né? Por mês. Cara, o estilo de vida lá, ele é bem esse, né? As pessoas já são mais assim do interior, né? Essa cultura um pouco mais country, né? Então, cara, é bem comum você ver grandes eventos desse tipo lá, né? E é bem interessante também, né? Porém, com muitos crocodilos, né? Então, toma cuidado. E também tem muitos lugares interessantes, bonitos para você visitar, né? Darwin também tem uma parte muito forte que é a parte turística, né? O povo vai para lá, assim, para passear, para conhecer essa diversidade, né? Que a gente encontra lá em Darwin, por mais que seja uma cidade também muito quente, acho que é a mais quente aqui da Austrália. Agora vamos falar um pouco de Perth, cara, que fica lá do outro lado, cara. Perth fica do outro lado da Austrália, né? Então muita coisa muda daqui pra lá, né? O custo de vida em Perth, cara, é considerado médio, de médio para baixo, tá? Não tem essa loucura de preços que tem para essa região aqui. Frequentemente você também consegue preços mais acessíveis com aluguéis, né? Então sim, você vai encontrar aluguéis de 200, 250 dólares ali por semana, tá? Sobre o transporte público, funciona da mesma forma que em Melbourne. Então a gente vai ser por zona. Uma zona 2,40, duas zonas 3,60 e 3 zonas 4,50. Compras no mercado, você também vai gastar ali em média ali de 400, 450 semanais. Perth tem um clima muito parecido aqui com Brisbane, né? Então sim, cara, é uma cidade quente, tá? Tem bastante oportunidade de emprego também, né? É uma cidade que o povo vai mais lá, o povo vai mais para Perth devido às oportunidades técnicas de emprego. Então é uma área para você trabalhar em minas, né? Para trabalhar até mesmo na área de plataforma em petróleo. Tem gente que tem emprego lá. E eles pagam muito bem, né, para quem trabalha nas minas aqui na Austrália. É um salário muito bom, porém é um pouco perigoso, né? Mas sim, tem muita gente que vai e prefere morar naquelas cidades pelo custo de vida baixo e um alto salário. Então, pô, é uma grande oportunidade caso você queira ir para trabalhar e juntar dinheiro, né? Porém, você não vai encontrar essa diversidade cultural, né? Essa vida, né, de festa, balada, alguma coisa que você vai encontrar, né, desse lado da Austrália. Porém, sim, se você tem o objetivo de juntar dinheiro, Perth é uma ótima opção sim.
Agora vamos para a última cidade, né, cara, que é Adelaide. Vamos falar um pouco sobre Adelaide, né, cara. Adelaide é uma cidade muito bonita, tá? Tem sido muito procurada, né, inclusive por brasileiros para se morar e pelo custo de vida baixo. Então sim, cara, a gente pode encontrar lá aluguéis, né, variando de 150 a 200 dólares ali semanais, né. Então, cara, vale muito a pena um quarto ali por esse preço. Na Adelaide, o transporte público funciona da mesma forma que em Perth e Melbourne. Então, sim, é por zona. 2,40, 3,60 e 4,50. Sobre o mercado, a gente já pode comparar um pouco ali com Melbourne, né? Por mais que seja um pouco mais distante, mas sim, os preços são um pouco parecidos, né? O aluguel é um pouco baixo, mas os preços são um pouco parecidos. Então, vamos reduzir ali o papo de 30, 40 dólares. Então você consegue ali, né, uns 350, 400 dólares ali mensais, né? Você consegue fazer compras ali no mercado, bacana para poder se manter. Adelaide, ela não tem um clima muito diferente de Melbourne, é bem parecido o clima de Melbourne. Então, sim, é um clima bem maluco, né? Tem oportunidades de emprego, sim, tem um custo de vida mais baixo. E é uma cidade pequena, tem muita gente que fala que Adelaide é Melbourne menor, né? Então é uma cidade muito interessante, muito bonita, muito segura e sim, vale muito a pena conhecer se você tem essa curiosidade de fazer um intercâmbio. Bom, então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu acredito que o vídeo ficou um pouco longo, mas tem que falar um pouco das cidades. Claro que eu falei um pouco mais, né, das cidades mais procuradas e das menos procuradas, eu falei pouco porque também não tenho experiência de ir pra lá, mas espero ter passado um pouco mais de informação para vocês. Galera, pesquisa, manda mensagem, se tiver alguma dúvida aqui que eu puder ajudar ou responder, cara, eu sempre vou responder aqui, tá? E se eu não responder, tiver alguma oportunidade de conhecer, de passear, de visitar algum desses lugares, eu irei, tá? E eu tô aqui para ajudar a galera e espero que um dia vocês possam poder realizar o sonho de vocês, se vocês têm vontade de viajar, conhecer fora, e aí eu espero poder ajudar também, tá expondo de uma forma honesta, né, a minha experiência aqui na Austrália. Antes de finalizar o vídeo, né, sobre Canberra. Canberra é como se fosse Brasília, né, não tem muita coisa, é uma cidade mais política, tá? Então as pessoas não procuram ir para lá, é por isso que eu nem comentei ela aqui no vídeo, tá? Então é isso. Então é isso, galera, obrigado pela atenção de vocês, deixa seu like aí no vídeo, se inscreve e tamo junto, valeu, vejo vocês aí na próxima, show? Mapa na mão e Zé no pé, bora!